Fala, gente, eu estou aqui na Igreja do Jardim Apoador, aqui em São Paulo, e nós hoje encerramos mais um trimestre aqui da lição dos adultos e dos jovens, mas o pessoal não esqueceu do lema. Então, Igreja do Apoador, nós vamos fazer o quê? Estudar a lição! Seja muito bem-vindo de volta aqui ao canal, você que está assistindo a nossa programação. Hoje, domingo, nós vamos refletir sobre o aceitar o chamado. É isso que nós vamos discutir. Seja bem-vindo aí, eu acho que você vai gostar bastante. Pastor, alguém que aceitou o chamado de Deus foi Ellen White, né? E gostaria de estar perguntando para você o que você conhece sobre a história dessa mulher no início da sua trajetória. Bom, o que nós conhecemos pela leitura, por duas razões. A gente conhece a história dela pelo que os pioneiros contaram dela e o que ela escreveu sobre ela mesma. Então, quem tiver interesse de saber o início das visões e do ministério profético de Ellen White, vai ler o livro, especialmente o livro Primeiros Escritos, porque ela descreve lá as primeiras visões e ela relata sobre os aspectos das primeiras visões. O que nós sabemos, pela história dos outros e ela contando, é que esse ministério profético, Deus tinha chamado um homem chamado William Foy. Ele era um pregador grandão, afrodescendente, de uma oratória poderosa. Deus chamou e deu uma visão e ele transmitiu aquela visão antes do desapontamento. Certo. Depois, então, Deus chamou um outro personagem chamado Hazen-Foss. Esse Hazen-Foss, ele era vacilão, sabe? E aí, então, ele pensou, ficou preocupado, ele não transmitiu a mensagem. Quis deixar quieto. Deixou quieto. Aí, o que aconteceu? Depois, a visão veio, repetiu a mesma visão para ele, e o anjo relator dizia, olha, você tem que ir avisar os meus filhos, tem que falar. E ele não falava. Aí, pela terceira vez, então, ele ouviu o anjo dizendo, esse dom vai ser retirado de você. Aí ele ficou com medo, achando que Deus iria puni-lo. Então ele reuniu todo mundo lá na igreja. Ele teve uma reunião com aqueles que aguardaram o advento, que estavam aguardando o advento, né? A volta de Jesus, os mileritas, né? Certo. Então ele disse, olha, tem uma mensagem do Senhor para vocês. Se tem, irmão, então conta para nós. Então, quando ele abria a boca, ele não lembrava mais. O dom já tinha sido tirado dele. Vixe. Isso é uma lembrança de que com Deus não se brinca. Quando Caramba. Deus chama, ele assume a responsabilidade do chamado, ele também capacita, e a gente não deveria estar na condição de titubear em receber esse chamado. Nessa condição que Hazen-Foss negou participar desse ministério profético, aí então Deus chamou uma menina de 17 anos que se chamava Ellen Harmon. Ellen Harmon, ela tinha uma irmã gêmea chamada Elizabeth. E Ellen Harmon, ela tinha uma deficiência não, uma fraqueza física. Na escola, uma menina jogou um tijolo, um pedaço de uma pedra nela, acertou o nariz, ela teve hemorragias, ela perdeu muito sangue, ela ficou muito atrasada nos estudos, né? E foi essa menina que demonstrava ser uma cristã que queria seguir os caminhos de Jesus, que Deus chamou para esse ministério profético. De início ela não queria receber, ela Deu uma titubeou, balançada. né? Ela ficou realmente muito preocupada. Eu imagino que qualquer um talvez iria perguntar assim, como ela deve ter questionado, por que eu, Senhor? Por que eu? Então a gente não deve duvidar o seguinte, que Deus tem uma missão para cada um de nós. Sim. Deus não me chamou para ser profeta, nem você, por enquanto nenhum de nós aqui somos enviados de Deus como profetas, mas Deus nos deu outras missões e que nós também devemos aceitar o chamado, né? E gostaria de estar perguntando então, por que esse rapaz aqui, né, que você comentou, né, Hazen-Foss, como ele, muitas pessoas acabam hesitando, né, o chamado de Deus, e gostaria de estar perguntando por que as pessoas acabam agindo dessa forma. Tudo está relacionado ao compromisso, né? Então, a responsabilidade era muito grande, muito pesada. Vocês devem lembrar o contexto que foi. O movimento milerita dizia claramente, eles tinham feito um cálculo
profético correto, mas a natureza do evento estava errada. No dia 22 de outubro, né? Por coincidência, é hoje, 22 de outubro. Nossa, certo? Caramba! Não tinha me tocado. Hoje, verdade. 22 de outubro, mas o ano de 1844 era o cumprimento profético da maior profecia temporal que nós temos na Bíblia, Daniel 8,14, né? Sim. Então, eles concluíram que naquele dia ia ser a volta de Jesus. Então, imagina, especialmente nos Estados Unidos, né, esse movimento espalhou pelo mundo, mas especialmente nos Estados Unidos, eles largaram a lavoura, eles abandonaram a escola, o trabalho, tudo. E isso foi muito noticiado, foi muito informado em jornais e tudo. E agora Deus chama para você ser um profeta desse movimento que, entre aspas, assim, é um movimento que fracassou. Uhum. É uma responsabilidade, mas Deus sabe o que está falando, Deus sabe o que está pedindo. E é possível que Hasenfos tenha tido algum preconceito, algum medo, algum temor em relação àquele grande desapontamento que tinha acontecido no dia 22 de outubro de 1844, mas que Deus tinha uma mensagem de conforto para as pessoas que tinham passado por aquele grande desapontamento. Eu acho que é a questão de assumir compromissos, por isso as pessoas têm medo. Então, minha gente, aqui, conforme o título do dia, aceitando o chamado, Deus chama a cada um de nós também para estarmos aos seus pés e também a pregar o seu evangelho. Então, talvez Deus possa estar chamando você para ser um profeta, ninguém sabe, né, pastor, como é que vai ser o desenrolar aqui dos finais dos tempos, mas Deus pode chamar a mim, ao pastor aqui, para seguir esse caminho e esperamos que aceitemos, né, os chamados de Deus todos os dias, né? E, posteriormente, a gente sabe que o Hasenfos, ele ouviu Ellen White descrevendo a visão que ele já tinha recebido. E ele se aproxima dela e diz, é isso, irmã, continue falando, pregue e não deixe de falar sobre isso. Imagina o desapontamento, eu não queria estar no lugar dele, né? Então é isso, minha gente. Acabamos então o vídeo de hoje, pastor, é isso? É isso. O meu convite para você hoje é o seguinte, aceita o chamado de Deus para você. Não que necessariamente seja um chamado profético, mas a missão que ele tem. Deus quer fazer de você um missionário, tá bem? Deus abençoe, até amanhã.